Meus queridos irmãos do clero, amado povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos aqueles que me acolhem como um pai, este que é o mais humilde e indigno dos servos. Não somos subordinados ao Papa, mas nós o respeitamos, assim como respeitamos a todas as lideranças religiosas. Inclusive, sabemos que Sua Santidade o Papa Francisco não mora no Palácio Apostólico, lá comparecendo somente para trabalhar e para audiências. Ele mora na Casa Santa Marta, onde ficam ali hospedados, por ocasião dos conclaves, os bispos, padres e leigos. Algum dos nossos ouvintes sabe como é este local? Meus queridos irmãos e irmãs, Cafarnaum foi uma cidade marítima da Galileia que por mais de uma ocasião recebeu a visita do Senhor Jesus. Mas o fato interessante é que Jesus vai até uma sinagoga da cidade num dia de sábado, conforme a narrativa de Marcos capítulo 1, versículo de 21 a 28. E quando a chega ali, é lhe facultada a oportunidade de ensinar. Mesmo sem ter uma formação rabínica formal, a autoridade de Jesus é reconhecida por aquelas pessoas. Precisamos entender que Jesus não precisou ganhar dinheiro ou ter status para poder ser ouvido. E ali, naquele local, todos ficaram admirados com Jesus. Qual era a diferença entre Jesus e os falsos mestres? Os falsos mestres ensinavam aquilo que não viviam. E nós podemos verificar isso através das palavras do próprio Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 23, quando ele nos diz o seguinte, falando dos fariseus: observai e praticai o que dizem, mas não procedam conforme as suas obras. E ele vai ali elencar os motivos de tais afirmativa. Atam fardos pesados de suportar, põem sobre os ombros dos homens, mas eles não querem mover com o dedo. Fazem obras a fim de serem vistos, amam os primeiros lugares nas ceias e nas sinagogas, gostam das saudações nas praças públicas e gostam de serem chamados rabi, mestres. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. O que assim se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus tinha autoridade. Tinha autoridade pelo seu frequente apelo às Escrituras e por ser ele a própria palavra encarnada de Deus. Isto tem uma aplicação, nos ensina um princípio muito importante. Quando a palavra de Deus for pregada, ela deve ser pregada como foi pregada por Jesus. Quando a palavra de Deus é verdadeiramente pregada, ela produz vida. A autoridade de Jesus produz vida e libertação. Evidentemente que os clérigos da igreja que nos perseguem são muito bem preparados teologicamente. Mas o que as pessoas precisam ver e esperam ver em nós, da ICAIB, da Igreja Católica Apostólica Independente do Brasil, é coerência. É pregarmos e termos uma praxis coerente com aquilo que anunciamos. Meus amados irmãos, de repente, alguém se levanta ali no meio da sinagoga
um homem possesso para desafiar a autoridade de Jesus. Muitas pessoas podem ficar maravilhadas com o ensino de Jesus, mas não querem reconhecer a autoridade de Jesus sobre a sua vida. E a rejeição dessa autoridade produz separação de Deus e perdição. O texto nos mostra que Jesus não faz uma entrevista com o demônio. O texto nos mostra não somente o destino dos demônios, mas o destino de todos os inimigos de Deus e da sua igreja. E temos aí uma aplicação. Não devemos nos esquecer que a libertação daquele homem aponta para o fato de que Jesus é o único que pode libertar o pecador da escravidão do pecado. Jesus é o único e somente Ele, Jesus. Amados filhos, a vocação sacerdotal é dom precioso de Deus para a sua igreja. Os homens verdadeiramente chamados a este ministério devem ter profundo amor pela Santa Igreja, que é fundada na rocha, que é o próprio Cristo e nenhum outro, e em mais ninguém. A rocha sobre a qual é fundada a igreja é sobre o Cristo. Devem ainda ser homens de espiritualidade marcante, homens ligados à palavra, ao altar e ao serviço dos irmãos. Caminhar com Jesus é ter o coração próximo a Ele. Ser católico, apostólico independente é viver por natureza o ecumenismo, para termos a consciência e a prática de uma nova catolicidade, onde olhamos para todos os seres humanos, por mais diferentes que possam ser, como irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Frater Mário Jorge, Bispo Primaz da ICAIB, Igreja Católica, Apostólica, Independente no Brasil. Deus os abençoe.